Sabe qual é o bem mais valioso hoje em dia? Não é ouro nem petróleo. São os nossos dados. Pois é, a gente está falando de uma nova forma de capital, algo que geramos todos os dias. Mas já parou para pensar no valor real que os dados têm? Imagina só, um tesouro que não para de crescer. A cada clique, a cada busca que a gente faz, a cada passo que damos com o celular no bolso, estamos a alimentar esse tesouro. É exatamente assim que funciona a tal da sociedade da informação. Hoje, a habilidade de criar e manipular informação virou a principal força da nossa economia e da nossa cultura. É impressionante, não é? E aí fica a pergunta, não é? Nessa verdadeira corrida do ouro digital, quem é que está a proteger os nossos dados? Essa é a questão central, a que mexe com toda a gente e que forçou uma mudança gigantesca na forma como olhamos para a privacidade. E a resposta para isso, principalmente aqui no Brasil, é uma história bem interessante, que envolve tecnologia, lei e, claro, a defesa dos nossos direitos. Então, para entender tudo isso, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, vamos ver o que é essa nova economia de dados. Depois, o que acontece quando a coisa corre mal. Vamos mergulhar na revolução da privacidade aqui no Brasil com a LGPD. Vamos conhecer quem fiscaliza isso tudo, falar sobre o fator humano na segurança e, por fim, trazer tudo isso para a nossa realidade, tipo, quando fazemos uma compra online. Vamos lá? Ok, então vamos começar pelo início. Como é que a nossa informação virou uma mercadoria, e uma mercadoria tão valiosa assim? Pense comigo, nós viemos de uma sociedade agrícola, onde a riqueza era a terra. Depois, a industrial, com as máquinas. Agora a informação é o novo petróleo. É o ativo mais valioso que existe e não molda só o comércio. Molda a nossa cultura, a forma como nos relacionamos. É uma mudança profunda. E como é que essa nova economia funciona na prática? Bom, ela vive de extrair e transformar os nossos dados em produto. Sabe o nosso histórico de navegação, o que nós curtimos nas redes sociais, até por onde andamos com o GPS ligado. Tudo isso é recolhido para criar perfis super detalhados sobre nós. E o objetivo final qual é? Publicidade super direcionada. O resultado é que muitas vezes as nossas escolhas são moldadas sem que nós nem percebemos. Certo? Mas e quando todo esse poder cai em mãos erradas? Ou pior, quando esses dados ficam por aí soltos, sem nenhuma proteção. Aí a história complica-se. Um exemplo disso que chocou o mundo foi o escândalo da Cambridge Analytica. Aquilo não foi só um vazamento de dados, sabe? Foi a prova de que informações pessoais podiam ser usadas como uma arma para influenciar eleições, processos democráticos inteiros. Isso acendeu um alerta global e um debate urgente sobre como os nossos dados estavam a ser manipulados. E a consequência foi pesada. Olhe só para este número, 5 mil milhões de dólares. Essa foi a multa que o Facebook levou. E um valor desses não é só simbólico, não é? É um recado bem claro sobre a gravidade do problema e de que as grandes empresas de tecnologia começaram a ser de facto responsabilizadas. E o caso da Cambridge Analytica foi só a ponta do iceberg, viu? Dê uma olhada nesta tabela. Vemos gigantes como a Marriott, a Sony, a British Airways. Todas elas sofreram vazamentos massivos que expuseram os dados de centenas de milhões de pessoas. Ficou óbvio que precisávamos de regras mais sérias e com urgência. Beleza, diante de todo este cenário que era bem alarmante, como é que o Brasil reagiu? Vamos entender agora qual foi a resposta do país para essa crise mundial. É importante dizer que essa jornada do Brasil não começou do nada. Na verdade, foi uma construção, desde a Constituição de 88, que já falava em direito à privacidade, passando pelo Código de Defesa do Consumidor, até chegar ao Marco Civil da Internet, lá em 2014. Tudo isso foi preparando o terreno para uma lei mais completa. E foi assim que nasceu a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi muito inspirada na lei europeia, a GDPR, e a grande sacada dela foi criar um conjunto de regras unificado, a valer para toda a gente. Ela aplica-se ao mundo físico e ao digital, a empresas privadas e ao governo, com um foco bem claro: proteger os nossos direitos de liberdade, de privacidade e de podermos desenvolver-nos como indivíduos. Mas nós sabemos que não adianta ter uma lei se não há ninguém para fiscalizar, certo? E é isso que nos leva aos guardiões da LGPD. E esse guardião tem nome. É a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É o órgão que foi criado exatamente para essa missão. A função dela é bem direta: regular, fiscalizar e garantir que a LGPD seja cumprida em todo o Brasil, tanto no setor público como no privado. Mas não é só fiscalização. A lei também exige que as empresas usem a tecnologia para proteger os dados. E a segurança de uma base de dados baseia-se basicamente em 4 pilares. Pensa assim: o controle de acesso é quem tem a chave da porta.
O controle de inferência evita que alguém consiga adivinhar quem você é no meio de um monte de dados. O controle de fluxo é para garantir que a informação chegue segura ao destino. E a criptografia? Bom, essa transforma tudo num código secreto que só quem tem a senha consegue decifrar. Só que nem a melhor tecnologia do mundo e nem a lei mais completa resolvem tudo sozinhas. Existe um fator que é super crítico para a segurança: o fator humano. Para entender isso, vamos pensar em duas empresas. De um lado, temos a cultura da culpa. Aconteceu um problema, a primeira coisa é achar um culpado. O pessoal fica com medo de relatar erros, a comunicação trava. Do outro lado, temos a cultura de aprendizagem. Aconteceu um problema. Beleza, vamos entender por que aconteceu e como podemos melhorar para não acontecer de novo. É uma diferença brutal, não é? E isso aplica-se perfeitamente à segurança. Então, o que faz uma cultura de segurança ser forte de verdade? Bom, algumas coisas são chave. A liderança tem de dar o exemplo. Os funcionários precisam de formação constante. Tem de existir um canal aberto para relatar problemas, sem medo de levar uma bronca. E o mais importante, toda a gente tem de entender que segurança é responsabilidade de cada um, não só do pessoal de TI. Certo, agora vamos pegar em tudo o que conversamos e aplicar numa situação que toda a gente conhece: fazer compras na internet. O e-commerce às vezes parece uma verdadeira selva digital, cheia de ameaças. Há o hacking, que é basicamente a tentativa de arrombar o sistema, o sniffing, que é como se alguém ficasse a escutar os dados enquanto eles viajam pela rede, o spoofing, que cria sites falsos para nos enganar, e claro, os vírus e outras táticas que podem simplesmente roubar informações ou até bloquear o acesso ao site. Ok, com todos esses riscos em cima da mesa, a pergunta é bem prática. Como é que as empresas podem proteger-se e, ao mesmo tempo, proteger os seus clientes? Existem dois passos que são essenciais. O primeiro é ter uma política de privacidade atualizada e principalmente clara. Toda a gente tem de conseguir entender o que é feito com os seus dados. O segundo passo é incluir cláusulas de privacidade nos contratos, tanto com clientes como com fornecedores. Parecem coisas simples, mas fazem uma diferença enorme para construir confiança e diminuir os riscos. E com isso chegamos a uma reflexão final. Numa economia regida em torno de dados, será que vamos conseguir achar o equilíbrio perfeito entre inovação e privacidade? A LGPD é sem dúvida um passo gigante, mas a verdadeira mudança talvez comece com cada um de nós na forma como valorizamos e protegemos a nossa própria privacidade. É uma pergunta que fica em aberto e a resposta, no fundo, está nas nossas mãos.